Tudo começa quando o Omar está conversando com o Miguel sobre a mulher que tirou a vida da sua esposa, a Viviana, e pergunta ao Miguel o nome dela. O Miguel responde que é Branca Silva, e deixa o Omar um pouco espantado. Já a Malu está no teatro ensaiando um pouco e o Amador está preparando o cenário. A Malu, por sua vez, está um pouco confusa em entender o seu papel e pede ajuda a Deus. E nesse momento, a Cecília, que está procurando a Malu, chega no teatro e entra. E ela sai olhando para tudo quanto é canto e vê a Malu ali no cantinho. Então ela se aproxima da Malu e a Malu se surpreende com a presença da Cecília e ainda sem saber que ela é sua mãe. A Cecília pergunta se ela está surpresa. A Malu pergunta o que ela veio ver ali. A Cecília, muito emocionada, diz que veio até ali só para ver ela e que viu em um jornal que ela iria se apresentar em uma peça em um teatro municipal e pensou em vir só no dia da estreia, mas que depois ela se lembrou que eles tinham que ensaiar. Então ela ligou para o teatro e falaram a hora e o dia que eles iriam ensaiar, então ela veio só para ver ela. A Malu, ainda muito ferida com todos os acontecimentos que vem acontecendo com ela, pergunta se ela pode saber por que ela veio ver ela. A Cecília diz que é porque ela viveu com eles um tempo, mas a Malu interrompe e diz que é melhor que ela esqueça esse tempo. A Cecília diz que compreende que ela tem uma má recordação daquela época, mas que eles tiveram também muitos momentos agradáveis, e principalmente no começo, quando elas duas começaram a se conhecer e conversar. E também de quando ela contava as coisas da vida triste que ela levava e ela sempre procurava dar um pouco de consolo a ela e um pouco de ternura. A Malu diz que agora chega porque isso tudo já passou. A Cecília diz que ela tem razão e que infelizmente depois tudo foi muito confuso. A Malu interrompe novamente e diz que tudo pode ter sido confuso para ela, mas que ela, a Malu, não tem nada de confuso e que tudo foi muito claro para ela. E já que ela, a Cecília, consegue se lembrar, ela diz que também se lembra e pergunta se ela se recorda do dia em que ela foi expulsa de casa e quando acusaram ela de ladra. E pergunta se ela também se lembra do dia em que trataram ela pior que um animal raivoso. A Cecília, muito desesperada, diz que isso não foi ela. A Malu diz que não imagina, mas que foi o marido dela, o juiz Velarde, e também a sua filha, a Estefânia. A Cecília diz que tudo isso foi um equívoco e um mal-entendido. A Malu diz que foi muito grande esse mal-entendido e que, além de tudo, foi uma verdadeira palhaçada, porque se fosse para ser justo, eles teriam que ter desmascarado e expulsado a filha dela, a Estefânia. Mas que ela, a Cecília, não tomou partido de nada e deixou que todos eles acusassem ela, mesmo que ela soubesse que tudo aquilo era errado. E pergunta se ela se lembra, e diz que ela cruzou os braços e não disse uma só palavra para lhe defender. E em silêncio, ela permitiu que todos eles humilhassem ela, machucassem e depois jogassem ela na rua feito um cachorro. A Cecília, em choque, pede a Malu perdão, por favor. A Malu diz que ela não tem mais nada para dizer, porque nem sequer ela agiu mal, e afinal de contas ela é mãe. E como que ela iria defender ela, porque ela já estava na casa deles de favor e só por caridade. Já Estefânia era a filha dela e mesmo assim ela esperava outra atitude dela, mas que ela entende a maneira em que ela se comportou, mas que depois de tudo aquilo ela preferiu não ter que voltar a ver ela, a Cecília, nunca mais. E deixa a Cecília totalmente acabada. E depois a Cecília pede para ela não falar assim. A Malu pergunta o que ela queria que ela dissesse. Ou ela pensou que é porque viu ela no jornal e achou que por ela ser uma grande artista, ela, a Cecília, iria vir ali do nada e seria recebida com um grande sorriso de orelha a orelha? A Cecília diz que não, mas a Malu não se cala e diz que então ela veio ali pedir um autógrafo, então que pegue logo o seu papel e uma caneta. E depois ela olha fixamente para Cecília e diz que ela agora não é mais uma coitada.
e que agora ela é uma artista e o nome dela e suas fotos aparecem direto nos jornais e que provavelmente um dia vai chegar a ser muito famosa. E pede para que ela diga isso tudo ao marido dela, o juiz Velarde, e que diga que ela hoje não precisa mais roubar pote de leites para levar para as crianças, e diga que ela não vai voltar para a casa deles para quebrar os cristais, e diga para ele que agora ela é gente, ela é alguém que vai chegar alto por ela mesma e pelo seu próprio esforço. Aquela Malu órfã, indigente, ordinária, a menina em que ele mesmo maltratou e insultou quantas vezes quis, vai chegar alto por ela mesma. A Cecília diz que ela guarda tanto rancor e que não vai poder chegar a perdoar eles. A Malu pergunta para que eles querem o perdão dela e por que isso agora interessa tanto a eles. A Cecília diz que se ela soubesse, mas a Malu interrompe mais uma vez e não deixa que a Cecília, enfim, revele que é a mãe dela. Então a Malu diz que só quer saber de onde foi que ela tirou essa ideia de vir até ali procurar ela, porque na verdade ela ainda não entendeu nada. A Cecília diz que pensou que ela ficaria feliz em ver ela. A Malu diz que ela mesmo não e sorri. A Cecília continua e diz que tem muitas coisas para dizer a ela. A Malu diz que deve ser um monte de coisas que nada interessa a ela e é melhor ela ir logo embora e deixar ela ensaiar em paz. A Cecília fica muito abalada e a Malu pergunta se ela quer que ela peça por favor. A Cecília só balança a cabeça e diz que não. Então as duas começam a chorar e a Cecília vai embora. Já a Malu fica em lágrimas e nós todos sabemos que na verdade a Malu não quer ser grossa assim com a Cecília, mas que ela estava entalada com todos aqueles acontecimentos injustos que ela já vinha passando há muito tempo. E ao sair do teatro, o amador usado pelo Satanás já interroga a Cecília e pergunta se ela já contou tudo. A Cecília, confusa, pergunta o quê? O amador diz que se ela já contou que é a mãe da Malu. A Cecília fica sem entender como ele sabe disso. O amador diz que já sabe de tudo sim. A Cecília diz que ainda não contou porque não teve coragem e que foi horrível a atitude que a Malu teve com ela. E já se deu de conta que elas duas estão separadas por um abismo muito grande. O amador, com instinto mau, toca em suas mãos e diz que a Malu está assim sem saber de toda a verdade e que ela não sabe que foi justamente ela, a mulher, em que ela abandonou quando ela ainda era recém-nascido. E alerta e diz que é melhor ela nunca dizer a Malu que ela é a mãe dela, porque a Malu vai odiar ela ainda mais. A Cecília sai ainda mais abalada, já o amador fica sorrindo e feliz com toda essa situação. A Cecília, muito mal e abalada por tudo o que aconteceu na conversa que teve com a Malu no dia anterior, ela fica se lembrando de tudo que o amador falou para ela. É aí onde ela diz que não se importa o que vai acontecer e que tem que dizer toda a verdade a Malu. E mesmo que ela despreze ela, dessa vez ela vai contar toda a verdade. E que vai dizer sim que é a mãe dela e que seja o que Deus quiser. Então o sinal abre e a Cecília vai ao encontro novamente da Malu e decidida a falar toda a verdade. Mas claramente a Cecília não está bem e nem ao menos consegue prestar atenção na estrada. Em algum momento ela quase bate em um pedestre e, correndo muito, ela acaba sofrendo um acidente. E imediato o Patrício, que está conversando com a Estefânia, recebe uma ligação que a esposa dele sofreu um acidente e que está muito mal no hospital. A Estefânia, dando uma de preocupada, pergunta o que aconteceu. O Patrício diz que a Cecília sofreu um acidente e que está em um hospital da Cruz Vermelha. A Estefânia diz que vai com ele até lá, então eles seguem até o hospital. Ao chegar no hospital muito desesperado, o Patrício diz que trouxeram a esposa dele para aquele hospital depois de um acidente e diz o nome dela. A enfermeira dá uma conferida e vê que realmente a Cecília está lá e que informaram a ela que ela tem um plano de saúde muito abrangente e que se ele quiser transferir a esposa dele para uma clínica particular,
Ela aconselha que antes ele deixe ela ser atendida ali e depois ele pode levar ela. O Patrício diz que não está preocupado em transferir ela para nenhum lugar, porque ali ela está muito bem, porque ele confia neles, mas que quer ver ela naquele exato momento e sai feito um doido dentro do hospital. Mas o segurança diz que ele não pode ir assim, porque isso é proibido. O Patrício fica revoltado e diz que precisa ver a esposa dele para saber como ela está. A enfermeira diz que isso não é permitido entrar por várias razões. E em primeiro lugar, são as regras da instituição que ninguém entre nos quartos sem permissão. E que além disso, a paciente teve uma piora e que nesse momento ela está sendo atendida. Já a Rosa está aos prantos e liga para o Vicente e diz que quer saber como que ele está. O Vicente, que está muito chateado, diz que agradece muito por ela ter lembrado dele e ter lhe ligado. E em seguida a Rosa diz ao Vicente que quer ver ele. O Vicente fica calado e em seguida a Rosa pergunta novamente se pode ir até o apartamento dele. O Vicente pergunta se ela realmente quer ir na casa dele. A Rosa confirma que sim e diz que só basta ele falar que sim, que ela vai naquele mesmo instante aonde ele está. O Vicente, por sua vez, diz que não é melhor ela ir. A Rosa dá uma choramingada e o Vicente fala que isso é sério e é melhor deixar as coisas como estão. E pergunta se ela não concorda com isso. A Rosa gagueja em falar e o Vicente agradece pela ligação dela e desliga na cara. A Rosa fica angustiada e o Vicente do nada mete um grito para cima e comemora chamando a Rosa de meu amor. Logo em seguida, o Miguel vem chegando com o Omar e a Rosa passa nesse momento e o Miguel apresenta ela a ele e diz a Rosa que esse é o amigo que ele tinha falado que vai passar uns tempos ali na casa dele. O Omar cumprimenta ela e a Rosa angustiada responde que é ótimo conhecer ele e recebê-lo ele na casa dela e depois ela sai chorando. O Omar fica curioso e pergunta o que deve ter acontecido com a Rosa. O Miguel responde que acredita que a Rosa continua com problemas sentimentais. Mas o Omar pergunta se ela está bem. O Miguel desconversa e pergunta a ele se ele quer acompanhar ele até a delegacia porque ele vai ver a Branca e que assim ele pode conhecer ela. E para quem ainda não sabe e está um pouco perdido, a Branca é a mesma mulher que o Omar já conhece, mas que conhece ela não como Branca, e sim como Ivete. E que nesse dia será uma surpresa muito grande quando acontecer, porque o Omar vai na casa do Miguel falar sobre a Malu, que ele já está sabendo que a Malu é a Malu, não a Lírios mais. Quando acontecer vocês vão entender, ou então você clica nesse vídeo que aparece agora para você aí e você entenderá um pouco mais, tá bom?